Irmão, com a mão no coração, olha só, a Bíblia diz, Jesus falou, que a nossa luz deve brilhar de tal maneira diante dos homens, que eles vejam as nossas boas obras. Enfim, ele está dizendo, olha, que a sua luz brilhe de tal maneira que você não possa ser ignorado. Que o mundo veja as suas boas obras. Você já parou para pensar na profundidade desta escritura? Nós somos levados por Jesus a brilhar, mas a brilhar de tal forma que ninguém vai poder nos ignorar. A brilhar de tal forma que nós não vamos poder ser ignorados. Quando você mergulha numa escritura como esta, sua perspectiva de mundo muda completamente. Por que algumas pessoas elas têm habilidades incríveis e elas acabam fracassando? Porque falta o caráter. Elas se preocupam muito em realizar muitas coisas aqui sem construir estruturas internas. E elas acabam fracassando. Olha que coisa interessante. Quando você lê em Atos 10, você vai ver o Senhor trabalhando para mudar os paradigmas de Pedro. Ele deu uma visão de um lençol que desce e nele tinham vários animais tratados como impuros e o Senhor disse, mata e coma. E ele falou, não, não, Senhor. Que é muito interessante, né? Não, Senhor. Eu digo Senhor, mas estou dizendo não. Como? Se Ele é meu Senhor, eu nunca digo não para Ele. Não, Senhor. Eu nunca comi algo impuro na minha vida. E o Senhor disse, não trate de impuro o que o Senhor purificou. Ele estava preparando Pedro para o encontro com Cornélio, o italiano, que era o evangelho saindo de Jerusalém, da Judeia, de Samaria, que ia para Samaria, que houve um avivamento incrível, e atingindo os confins da terra. E o Senhor chamou quem? Inicialmente, para abrir a porta para os gentios. A gente sempre fala muito sobre Paulo, que Paulo abriu, na verdade a gente acaba equivocando, porque quem abriu a porta para os gentios foi Pedro. Mas preste atenção no que eu estou dizendo, ó, não distraia, não se distraia. Olha como Deus pode chamar para algo, para você fazer algo, mas o seu paradigma não permitir. E no caso dele, era um paradigma religioso. E nós podemos carregar muitos paradigmas, crenças, estruturas mentais que travam a nossa vida, que inclusive vão nos impedir de viver o nosso destino. Porque você age de acordo com a sua estrutura interna. E isso vai te levar para um resultado. Então, o Cornélio, ele era um doador radical. Olha que coisa, ele orava, ele era um doador radical e isso chamou a atenção de Deus. Mas ele não era salvo. E então, enquanto o Senhor está trabalhando com Pedro, está trabalhando com Cornélio, um anjo aparece para Cornélio, e Cornélio, enfim, leia Atos 10, Atos 11, você vai entender os detalhes ali. E aí o Cornélio manda homens ir até Jope, que ele estava
na casa do Simão Curtidor, e ele esperando, quando ele teve essa visão, o almoço ficar pronto. E é interessante, foi exatamente, a Bíblia dá detalhes, né? Porque ele devia estar com fome. Então, nada na Bíblia está por acaso, e o Senhor mostra vários animais e fala, mata e come. Não, quer dizer, eu prefiro morrer de fome do que ceder para isso aí. Não é o que algumas pessoas fazem inconscientemente por conta das suas crenças? Elas estão, de alguma maneira, morrendo de inanição em alguma área espiritual, emocional, e não é porque não está acessível, é porque há um bloqueio mesmo. E elas não conseguem romper aquela barreira. Bom, ele vai, aí os homens vão lá e ele entende aquilo e ele vai. E chega ali, você vai ver, o Espírito Santo vem, se manifesta, confirma aquela obra. Ele e toda a família foram cheios do Espírito Santo e receberam o Senhor, e foi um estrondo. Uma obra incrível. Só que quando ele volta, ele sofreu duras críticas por parte dos crentes judeus. E aí ele explica toda a situação, eles até dão glória a Deus por aquilo, mas o resumo é, tudo bem, foi muito bom, maravilhoso, mas para com isso, tá? Larga a mão disso, não mexe com isso não. Por quê? A visão dos judeus em relação a gentios é que o Deus veio para eles, o que era verdade, mas Jesus veio abrir o caminho. Mas que os gentios eram assim, não tinha chance. Estavam condenados. Não havia possibilidade do evangelho ir para eles. Quer dizer, tanto que eles eram chamados por cães, de cães por muitos deles. Eles viam assim da pior maneira. Então Pedro chega e sofre assim duras críticas, uma pressão muito forte. E a partir dali, você vê um bloqueio. Ele puxa o freio, ele não continua. Bom, e aí vem a conversão de Paulo, de Saulo, e tem aquele encontro em Damasco, aquele perseguidor. Quem que ia imaginar que aquele terrorista ia se tornar o maior pregador de todos os tempos? É o que Deus faz. E ele está ali pregando para judeus, e aquela luta, e eu gosto disso, quando às vezes, você não é que você não tem um resultado, mas você tem que ter um discernimento, um entendimento de quando na verdade, Deus está direcionando um outro caminho para você. Ele está mostrando, escuta, eu tenho isso aqui com você. E você vai ver o momento em que Paulo sai daquela sinagoga em que ele estava, vai para a casa do lado, bate os seus sapatos e fala, não vou levar nem o pó daqui, porque realmente Jesus ensinou a fazer isso. Há momentos que você tem que fazer, às vezes até, sabe, de forma profética, literalmente, você pega os seus sapatos, bate os seus pés e diz, quer saber? Desse tempo, desse lugar, dessa terra, disso aqui eu não vou levar nem um pó. O que o Senhor está dizendo? Há momentos na vida que você tem que romper com um padrão de tal forma que nem o pó você leva. Você vai ter que romper de tal maneira que você vai ter que bater e dizer, nem o pó eu levo.
Porque se você viver a sua vida se dividindo, você vai perder seu destino. Você vai ter que parar com inteligência e entender se há uma mente dividida, se há uma estrutura interna que não foi trabalhada, buscar esse discernimento de Deus, se talvez toda essa luta, e não é que a gente não tem guerras no caminho certo, no propósito, mas às vezes tudo está mostrando, está culminando para nos mostrar, sabe, encerrei com isso aqui. Então, você vê Paulo ali naquela luta, até que chega um momento que ele percebe, acabou. E ele bate os sapatos ali e diz, eu agora vou pregar para os gentios. E daqui eu não vou levar nem o pó. E ele amava os judeus, porque você vai encontrar ele falando que ele estava disposto à condenação eterna se a vida dele pudesse salvar todos os judeus. Então ele amava, mas ele entendeu algo mais profundo. Que Deus estava chamando toda aquela resistência, porque Deus estava empurrando ele para pregar para os judeus, para pregar para os gentios. Mas começou com quem? Com Pedro. Mas ele sofreu uma pressão. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de pressão, porque lá em Ageu, nós vemos o resultado de um povo que, quando cedeu à pressão e parou a reconstrução do templo, e cada um foi reconstruir suas casas, e ainda dizendo, não é tempo, e tem coisas que já passou de hora, faz tempo. E eles precisaram de uma dor muito grande para acordar, entender que já tinha passado de hora, estavam atrasados os 18 anos. E parece que enquanto a dor não aperta, algumas pessoas não conseguem ver. E começou com Pedro. Pedro foi o primeiro a pregar para o gentio, o Cornélio, o italiano, que tinha uma fome por Deus, mas precisava que alguém o direcionasse. Mas ele volta e sofre uma pressão. E aquela pressão faz com que ele se intimide de alguma forma, ao que parece. E aí Deus levanta Paulo, e Paulo vai, e você vê, né, a expansão do evangelho, e nada o parou, nem prisões, açoites, apedrejamento, naufrágios. Ele foi, mas ele foi com toda a força. Eu gosto muito de ler quando ele é levado para Roma, e aí ele avisa que eles não deviam seguir viagem, aí vem aquele vento violento, e Deus salva todo mundo por causa de um homem que estava ali dentro, e ele vem e fala, se todo mundo ficar aqui no navio, vai sobreviver, porque o Senhor disse que eu vou chegar até Roma. E ele chega, enfim, aí aquele naufrágio que vai para Malta, aquele evento, aí é picado por cobra, e aquela coisa toda que você já sabe, que ele sacode, o povo acha que ele tem algo muito errado com ele, e aí quando ele não morre da picada daquela serpente venenosa, o povo agora acha que ele é um deus, e ele fez uma obra ali, muita gente foi salva, e aí ele chega em Roma, e inexplicavelmente, Deus dá a ele 2 anos, onde ele pôde, um condenado, um preso, ele aluga uma casa e consegue ficar 2 anos ali, sem nenhuma resistência, e o evangelho cresceu de tal maneira que ele atingiu até a casa de César. Mas olha que coisa interessante, sabedoria no grego quer dizer sofia, mas a sabedoria prática, que é o que muita gente
não evolui. Ele fala de sabedoria, ele tem sofia, mas ele não tem a sabedoria prática, que no grego é phronesis. Se você não sai de sofia para phronesis, você só diz que tem sabedoria, mas não tem uma sabedoria prática. Às vezes você até tem sabedoria no falar, você até fala algumas coisas com sabedoria, mas você não consegue colocá-la em prática, que é o que acontece com muita gente. Você ouve ela falar, ela até fala bem. Ela fala a coisa certa, que inclusive Jesus falou sobre os religiosos. Olha, o que eles falam está certo, mas o que eles fazem é o que você não pode seguir, porque está tudo errado. Então, às vezes, a pessoa até sabe repetir e falar, tem até sofia na vida dela, mas não tem phronesis. E aí, olha isso aqui, as últimas palavras de uma pessoa são muito importantes. Não é por acaso que a última palavra de Jesus foi: está consumado. Eu venci, encerrei. O Jacó reúne os seus filhos para liberar palavras de destino. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Agora, olha aqui. Inconstante como a água, porque a água acha um caminho. Se você não criar uma barreira muito boa, resistente, bem vedada, a água acha um caminho. Não tem como conter o negócio, se não for muito bem feita aquela barreira. Inconstante como a água, não serás mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subsiste a minha cama. Rubem, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Agora, turbulento como as águas, já não será superior. O resultado da sua inconstância, da sua oscilação, da sua turbulência emocional, é que você vai perder esse lugar. Você não vai ser tudo que você poderia ser. Você recebeu, você... Sabe os tesouros escondidos que algumas pessoas vão morrer sem nunca saber o que é que Deus colocou dentro delas? Porque elas não dão lugar a isso. O Jacó, o Rubem, meu primogênito, minha força, primeira prova da minha virilidade, maior em honra, maior em poder, mas como água que se derrama de um balde. Você não será mais o maior, pois subiu ao leito nupcial de seu pai. Você subiu à minha cama e a profanou. Imagina o que esse pai via nesse rapaz e o que esse pai projetou para esse filho. Ou seja, ele está afirmando que ele era excelente, mas que a oscilação, a instabilidade, roubou dele o seu destino. E não é o que tem acontecido com muita gente? É habilidade versus caráter. A pessoa tem habilidades, mas ela não tem um caráter. Ela não é estável, ela não é consistente.
ela é oscilante, ela é volúvel, ela é vacilante, ela é impulsiva, ela age por impulso, ela fala por impulso, ela se projeta muitas vezes por impulso e ela pega problemas para a vida dela, porque ela não trabalha as estruturas internas. Eu já vi gente, inclusive até familiar, que tinha 3 formações acadêmicas, fez 3 faculdades, viajou, fez doutorado, fez isso, aquilo. Eu estou falando de gente, não só gente que eu conheci mais à distância, mas gente, assim, próxima. E que, você ouvindo a pessoa, parecia que a pessoa, sabe, tinha uma inteligência de muita gente dizer, nossa, o fulano é inteligente. Mas pensa uma pessoa burra para a vida. Por quê? Porque todo aquele conhecimento não era prático. Na prática, a pessoa só agia por impulso, pelo que ele estava sentindo. E você nunca vai ser excelente. A excelência não vai fazer parte da sua vida. Se você for turbulento como as águas. Se você for incontrolável como as águas. Se você passar a sua vida cedendo para os seus sentimentos, para as suas emoções, para os seus achismos. E algumas pessoas, elas estão frustradas, não porque elas não têm talentos, habilidades, capacidade, ou até mesmo porque elas não sabem, mas porque elas não têm a prática. Porque falta o quê? Autocontrole. Elas são como uma cidade sem muros. Elas não dão atenção à disciplina, ao autocontrole, à autoliderança. Eu já encontrei gente que queria de todo jeito liderar pessoas, sabe aquele tipo de gente que ele acha que se ele não tiver um título e estiver à frente de alguém liderando pessoas, a vida dele não está andando. Mas a maior prova de que você está crescendo e que você está pronto para ocupar um determinado lugar é quando você tem autoliderança, você tem autocontrole. Você se disciplina de tal maneira que você pega esse versículo, brilhe de tal maneira que os homens vejam as suas boas obras. Quer dizer, faça o que você tem que fazer de tal forma, sem emocionalismo, sentimentalismo, pieguices, que ninguém vai poder ignorar você. Mas o que acontece? A pessoa, na hora, ela está diante daquele impasse, ela está vendo, ela sabe o que ela deveria fazer. E ela simplesmente se rende a algo. Ela não coloca um limite, um domínio, ela não governa. Governe sobre os teus inimigos. E os maiores inimigos não estão aqui fora, eles estão aqui dentro. E eu vejo gente querendo prevalecer aqui fora e governar sobre os outros quando não governa sobre si mesmo. A pessoa não se autogoverna, não se autodomina. A Bíblia vai dizer como você tem pouca força de vontade, mas para algumas coisas a pessoa tem força de vontade, para aquilo que vai levá-la para esse nível
de excelência, ela não coloca, ela sabota. Então, ele foi o primeiro filho, o pai está aqui com muita expectativa com ele, e fala dele de uma maneira incrível. Se você não leu o 4 e só leu o 3, o versículo 3, você pensa, meu Deus, que rapaz. Mas daí vem o 4, e o pai fala, pois é, você é tudo isso, meu filho. Seu futuro era esse aqui. Você era o primogênito, você é um excelente em honra, em poder, em capacidade, mas o seu impulso de profanar minha cama, porque ele se deitou com a concubina do pai, que era a serva de Raquel, o que parece que foi um ato de vingança, de loucura, de revolta, por todo o histórico que hoje eu não vou trazer, mas que você já ouviu aqui, você sabe daquela luta, e ele foi o primeiro filho, o filho da Lia, e acompanhou todo o processo da mãe. E aquilo levou um cara que nasceu para ser excelente a viver à margem da abundância. Ele sabotou a vida dele. E você vai ver que a tribo de Rubem nunca se destacou, nunca fez grande diferença entre as tribos. Gente, quando você lê sobre a tribo de Rubem e você vê o Jacó falando a respeito de Rubem, e o patriarca determinava, obviamente, a cultura daquele patriarca determinava os seus descendentes. E viveram sempre aquém. Uma tribo sem expressão, sem grande importância. Não fala que a tribo de Rubem fez alguma coisa expressiva. Não fala. Por quê? Por causa da falta de estrutura interna, da falta de disciplina, de autocontrole, de autoliderança. Às vezes a pessoa tem tudo. Né? Ela tem tudo. Tudo. O que parece que o Rubem tinha tanto a imagem, a capacidade, as habilidades, mas ele não tinha um caráter. E a Bíblia diz, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago disse assim, você precisa pensar, porque a partir do momento que você sabe o que você deve fazer, em qualquer área da vida, e você não faz, você já está pecando, porque você tem consciência. Você já sabe, aquilo já te foi revelado. Se tem algo que está diante de mim e eu posso resolver e eu não resolvo, a Bíblia diz que eu peco. Se eu posso fazer algo por alguém, se eu posso ensinar, se eu posso fazer algo, Deus coloca algo diante de mim e eu já recebi informação, revelação, e eu não faço, eu peco. Eu sei fazer o bem. Eu sei fazer o que é certo, mas por falta de autocontrole. O Rubem, por que ele perdeu a primogenitura? Porque ele tinha consciência, o pai deixa claro, você tinha consciência do que você estava fazendo. Você sabia que era errado. Sabe quando a pessoa sabe, ela sabe que aquilo está errado, ela sabe que não é lugar para ela sabe que não é, ela não deve se meter naquilo, ela não deve falar aquilo, ela não deve andar com aquele tipo de gente, ela não deve ouvir aquilo, assistir aquilo, fazer aquilo com a vida dela, mas ela faz. Ela sabe fazer o bem, ela sabe fazer o que é certo.
Não é que ela não sabe, ela sabe. Mas ela não faz. Ela tem consciência, ela não é um inocente que não sabe. A gente sabe quando está lidando com uma pessoa que ela ainda não sabe discernir a mão direita da esquerda. Tanto que, às vezes, o próprio Deus, sabe, não, espera um pouco, ela não está pronta para isso. Tem gente que ela não sabe discernir a mão direita da esquerda. Claramente. Agora, tem gente que tem consciência do que deve fazer, do que é certo, mas não faz. Ele sabe, mas ele vai e faz do jeito dele, turbulento como as águas, e acaba perdendo o destino. Sabe, gente, eu já vi pessoas duelando com a rejeição uma vida toda. Eu vi gente perder o destino por passar a vida a palavra é essa, duelando com as suas emoções, com a rejeição. Ao invés de parar e dizer, eu vou vencer essa guerra. Para. Eu não vou mais. Tudo na minha vida eu enxergo como rejeição, como ataque, como que tudo que estão fazendo está relacionado a mim, a me prejudicar. Isso é você ter tudo para ter uma vida poderosa e simplesmente não vencer um inimigo como Saul. Ele foi levantado para vencer os filisteus e ele foi morto, na verdade ferido, porque ele acabou se suicidando, numa guerra, e perdeu os filhos dele numa guerra contra os filisteus. E ele passou a vida, a Bíblia fala, né? Ele passou a vida dele lutando contra os filisteus e ele nunca derrotou mesmo os filisteus. É tão interessante isso que nos dias de Samuel, quando ele vai e oferece aquele sacrifício e manda o povo jogar aqueles ídolos fora, a Bíblia diz que durante a vida de Samuel, os filisteus não tornaram a atacar Israel. Aí o povo quis um rei. E agora, eles têm um rei. Mas esse rei se perde também exatamente, o homem mais bonito, incomparável, habilidoso, se perde em meio às suas emoções. Tinha tudo. Mas as emoções descontroladas, né? Aquele processo diário de ficar passando pelas mesmas coisas. Pelas mesmas coisas. Porque ao invés da pessoa meditar na palavra, ela está meditando naquelas mesmas coisas que estão puxando ela para um buraco cada vez maior. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Quer dizer, quando você age com incredulidade, você permite que Satanás cegue o seu entendimento. Entendimento é tudo. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, você não vê o que você tem nas mãos. O Evangelho de Cristo, que é liberdade, libertação, consumação, a dívida foi paga, a reconciliação aconteceu, a redenção aconteceu, e a pessoa não vê. Ela está cega por falta de entendimento, porque ela deu lugar à incredulidade, o diabo vem e cega. Você não vê que tem gente que, meu Deus, tem tudo, mas você até fala, gente, é um cego, é uma cega, como é que não vê? É porque a palavra vai vindo, e quando você não dá uma resposta positiva, seu coração vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo,
daqui a pouco você cauteriza e você não consegue dar uma resposta positiva. Por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ele está falando, se hoje você ouvir, não endureça. Hoje, não endureça, porque se você endurecer, quer dizer, hoje não, depois eu vejo, você vai criar uma resistência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quer dizer, o conhecimento que você está recebendo te dá entendimento. O Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Toma conselho com Deus, toma entendimento. Dê lugar ao entendimento. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Tem gente que tem tudo, está aqui. Está aí o testemunho de Jesus. Mas ele vive como se o Senhor nunca tivesse ido à cruz, como se ele não tivesse recebido libertação. E não é? Que não recebeu, é que não ocupa esse lugar de livre. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Eu não preciso nem explicar algumas coisas. Está aqui, isso aqui está iluminando o seu discernimento, está iluminando o seu entendimento e está dando discernimento ao mais inexperiente. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento. Alguém que busque a Deus. Não de boca, mas de todo o coração. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Paciente quer dizer perseverante. Eu vou continuar perseverando no que é certo. O maior desafio das pessoas é perseverar, é ficar num lugar difícil, perseverando, mesmo quando não está vendo nada, porque tem uma palavra de Deus. Mas o precipitado revela insensatez. Não está acontecendo, eu vou embora. O vinho acabou. Não tem mais nada nessa festa. Não tem mais nada para se esperar daqui, eu vou embora. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Alguns até hoje não são. As palavras criam. Nas palavras está o poder da boca, na boca está o poder da vida e da morte. Mas tem gente que fala, reclama, desabafa, fala mal das pessoas, fala mal da igreja, fala mal de ungido, fala mal do irmão, fala mal... Aí pergunta por que a vida está mal. Vive nas suas deduções e conjecturas. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quer dizer, você persegue a coisa certa, você grita pela coisa certa. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. São águas profundas. Mas quem tem discernimento traz à tona. Tem coisa que está dentro de você, mas está lá no fundo. E o entendimento da palavra faz com que isso venha à tona. Você traz para a superfície. Você já parou para pensar quanta coisa grande e poderosa, tesouros escondidos estão aí,
dentro de você, mas você nunca, por não buscar entendimento, você nunca traz à tona. E alguns, eu já vi terminar os dias sem nunca trazer à tona. E não é que não estava lá, porque todo ser humano tem um DNA único, nasceu com algo único. Deus fez cada um de forma única, para oferecer algo. Mas aí a pessoa às vezes perde a sua vida, como Rubem, por conta da sua turbulência emocional. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Ele não tem juízo quando você está diminuindo o outro, falando do outro, menosprezando, não tem honestidade intelectual. Você sabe qual é o verdadeiro problema, mas você tem que culpar alguém pelas suas escolhas. Quantas vezes uma pessoa toma uma direção e ela fica culpando o outro? Não, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso. Não, você fez porque você escolheu fazer. Escuta, será que você não entendeu que a Bíblia deixa claro que ninguém pode nos ofender se nós não deixarmos? Essa falta de autorresponsabilidade está arrebentando com muitas pessoas. Aí elas tomam uma decisão com base nas suas crenças, nas suas dores não curadas, e elas ficam dando tiro para todo lado. Não, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Não, você fez porque você não tratou o que você tinha que tratar. Gente, essa onda que você vê de gente que sai da igreja e culpa a igreja, culpa pastor, culpa... Não estou dizendo que não existem casos, mas ainda assim, a salvação é individual. E o erro do outro não pode ter poder sobre mim. Se eu tenho uma fé enraizada no Senhor, eu sei onde eu fui plantado, o que Deus tem comigo, eu não vou estragar com o meu destino, porque alguém decidiu estragar com o destino dele. Eu não vou. Mas a falta de honestidade intelectual faz a pessoa dizer, não, eu saí por causa disso, por causa daquilo. Não, você saiu porque você não amadureceu, não tratou o que você tinha que tratar, ponto final. Não, quando alguém quer me jogar alguma culpa, eu falo, não, toma a sua culpa aí, amigo. Toma teu ódio, toma tua culpa, não sou culpada das suas escolhas, não. Não sou, não. Não sou. Não vou aceitar. Você vir jogar as suas frustrações, a sua imaturidade, com desonestidade intelectual, tem que arrumar um culpado para justificar suas escolhas erradas? Se você amasse a Deus de verdade e tivesse uma fé enraizada em Jesus, nada te abalaria. Nada. Quando você tem uma fé enraizada no Senhor, você está focado, corramos a carreira que nos foi proposta, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Peço, de novo, esses dias eu trouxe essa palavra, peço, e essa tem sido uma oração não só por mim, pela minha casa, por toda a igreja diariamente. Aliás, eu falo isso faz tempo. A oração de Paulo, que todo mundo deveria fazê-la todo dia. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle.
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, porque o nosso coração tem olhos. A fim de que vocês conheçam. E conhecer-nos, aqui tem um sentido de intimidade. A esperança para a qual Ele os chamou. Você tem que saber o que Ele colocou em você e por que você está aqui. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, quanta coisa as pessoas estão perdendo. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então, eu preciso orar para Ele abrir meu entendimento, para eu compreender o que Ele está falando. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, sabedoria e inteligência espiritual. Porque tem gente que não tem inteligência espiritual nenhuma. Por quê? Porque ele não tem inteligência emocional, que é o fruto do Espírito. Você sabia que o fruto do Espírito é inteligência emocional? Tem gente que pergunta, o que é inteligência emocional? O fruto do Espírito. Quando você tem o fruto do Espírito, você tem inteligência emocional. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, é fonte de vida, entender. E não viver como um cego a vida toda. É fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. A insensatez traz castigo para quem decidiu ser só um insensato. E quem anda por sentimentos, por emoções, são pessoas turbulentas como as águas. Acabam atraindo uma dor, um sofrimento que poderiam evitar. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Eu estou orando no Espírito, mas eu tenho que fazê-lo com entendimento. O que eu estou pedindo? Eu entendo o que eu estou pedindo a Deus, o que eu estou falando. Eu tenho um raciocínio dado pelo Espírito Santo. Eu estou fazendo uso da mente de Cristo. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Quando eu cabo, eu estou cantando aqui, eu estou adorando, eu sei o que eu estou falando, eu estou atenta, é mente ao corpo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento. É assim que você mostra que tem entendimento e tem sabedoria. Mediante obras praticadas com humildade, porque humildade é igual a promoção. Você quer ser promovido? É o caminho da humildade. O orgulho vai levar você a um final desastroso, infeliz. Mas algumas pessoas têm tantas crenças que elas nunca entendem que humildade não é rebaixamento. É a atitude mais inteligente. Aliás, as duas coisas que Jesus nos mandou aprender com ele foram humildade e mansidão, domínio próprio. Antes da queda vem o orgulho, e antes da honra vem a humildade. E domínio próprio, autoliderança, autogoverno, autodomínio, autodisciplina, autoliderança. Se você juntar as duas coisas, humildade, mansidão, ninguém segura você.
Você vai perseverar, você vai resistir, os acontecimentos externos não vão afetar você. Você vai estar sempre, você tem entendimento, você se alinha o tempo todo. Não, 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 não. Você sabe ver, peraí, esse setor aqui, peraí, esse colega aqui, ele não tem, ele é um insensato, eu não vou conviver com ele, porque eu tenho que tomar cuidado com a afiação. A pior coisa é você não prestar atenção na afiação. Você pode estar sendo afiado pela pior pessoa. Cuidado, que hoje tem gente sendo afiada por vídeos, por pessoas que ela nunca nem esteve, mas ela está ali assistindo aquilo, sendo afiada. Um livro pode te afiar, que está desalinhado. Uma pessoa desalinhada pode estar afiando você. Você não pode brincar com isso. A Bíblia diz que homem afia homem. E que você não pode brincar com isso. Você tem que decidir, esse não é o tipo de pessoa que eu quero trabalhando comigo, eu não quero aqui na minha empresa. Porque existe uma atmosfera que é criada, uma frequência que é criada. E tem gente que desestabiliza tudo. Não, eu não quero. Eu vou mudar de setor, eu vou pedir para mudar minha mesa de lugar, eu vou me mover. Não, eu não vou conviver com essa pessoa. Ela pode até ser eu até gosto dela, mas ela não está me fazendo bem, a influência dela não é boa. Então, eu tenho que ter inteligência, mediante obras praticadas com humildade, que provém de onde? Da sabedoria. Que provém da sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento? Entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com humildade, que provém da sabedoria. Com seus olhos fechados, pensa, estruturas mentais. Você tem duelado com o quê? Qual é o inimigo que você está o tempo todo em guerra? E você não pode, esse é o último domingo. O que você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você? Será que você está como Pedro, que foi chamado para fazer algo, mas a pressão, de alguma maneira, parou você? Quais as estruturas internas que você nunca parou para trabalhar? Busque entendimento. Não aceita ser um Rubem. Terminar seus dias sem excelência. Tendo tudo e jogando fora. Ouça a voz do Espírito. A gente sabe o que o Espírito está falando com a gente. Nós estamos a poucos dias de virar o ano. Nenhuma palavra vem por acaso. Olha o que o Espírito Santo está falando com você. Se renda ao chamado dele. Dá lugar. A gente sabe. Quando o Senhor está dando um chacoalho e está dizendo, eu estou te respondendo. Eu estou colocando luz aí nas suas trevas, se você não estava vendo. Porque não é incomum as pessoas dizerem, meu Deus, eu não entendo. Senhor, por quê? Senhor, o que é isso? Senhor,
E aí o Senhor vem e fala, está aqui a resposta para você. E eu estou falando com você exatamente porque pode parecer que acabou e não há nada mais aí. E muito pelo contrário. É tão lindo isso que enquanto Deus está falando com a gente, Ele está dizendo exatamente o contrário do que Satanás quer bater. Que acabou, que não tem jeito, e perdi muito, isso e aquilo. E ele está dizendo, não, não. Pelo contrário, você pode viver uma virada, mas essa virada que você quer viver fora, só vai acontecer se acontecer dentro. Aí eu preocupo com tantas coisas aqui fora e não trabalho as estruturas internas. Eu tenho que mudar internamente. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã de domingo, o último domingo de 2025, maravilhoso, maravilhoso, Senhor. Eu fico encantada com o seu amor, encantada. O Senhor se preocupa, o Senhor trabalha, o Senhor derrama amor. É tanto amor. Eu vejo amor escorrendo aqui. Passa do teu sangue aqui. Mexe nas estruturas internas. Derruba esses paradigmas, essas crenças. Tira essa cegueira. Dá a ela, Senhor, esse entendimento. Oro por esse entendimento. Por essa clareza que rompe barreiras, a barreira emocional, a barreira religiosa. Que vai rompendo barreiras, Senhor. E vai dando à pessoa uma clareza. E condições dela se alinhar nas mínimas coisas, no dia a dia. Vem, Espírito Santo, e faz essa obra. Derrama da sua graça aqui. Venha, Senhor, como eu sempre peço, e viste o teu povo com esse manto de favor, dando entendimento, sabedoria, clareza, uma visão tão profunda, um discernimento do que o Senhor está mostrando, está falando, de forma que ela não resista, que ela, Senhor, veja e receba agora a força para aplicar, para praticar, para colocar em ação. Eu oro, meu Pai, pela sabedoria, Froneses, por Froneses na vida do teu povo. Eu oro pela sabedoria prática, porque não adianta falar de algo e falar até de uma forma bonita, mas não ter prática, porque falta o autocontrole, autodomínio. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com poder aqui e mexa nas estruturas internas, de tal maneira que nenhum consiga ficar no mesmo lugar, virar o ano da mesma forma, mas muito pelo contrário, que cada um esteja tomando decisões aqui agora. Eu vou ser essa pessoa excelente, com autodomínio, disciplinada. Eu estou mudando. Eu estou saindo dessa indisciplina. Eu não terminarei meus dias como Rubem. Minha descendência não vai terminar como a descendência de Rubem. Eu não vou viver
como um oscilante, um turbulento, uma turbulenta como as águas, inconstante, volúvel, oscilante, vacilante, com uma mente dividida. Até quando cochearei dois pensamentos? Até quando se dividirão? Vocês vão se dividir entre dois pensamentos, entre duas opiniões. Vão ter que escolher um lado. Escolha um lado da sabedoria, da excelência, da inteligência espiritual, do autocontrole, do autodomínio. Governa sobre os teus inimigos. É o que o Senhor está dizendo. Governa. Não é religião. Não tem a ver com ter vontade ou não. Tem a ver com entendimento. Governa sobre os teus inimigos. Quais são os seus inimigos internos que você vive duelando e você vive perdendo? Governa sobre os teus inimigos. É o que o Senhor está dizendo, meu Pai. Passa do teu sangue aqui. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés. E eu repreendo a cegueira, a dureza de coração. Eu repreendo a incredulidade. Eu repreendo essa cegueira que rouba o entendimento. Esses paradigmas, essas crenças que escravizam, essas fortalezas, que sejam demolidas, que ela veja, tira o agravo dos ouvidos, tira a venda dos olhos, tira as escamas, dá a ela entendimento, dá a ela visão, dá a ela clareza, põe luz nestas trevas. Que ela faça uso da sabedoria prática, que ela tenha honestidade intelectual, autorresponsabilidade, e que ela simplesmente faça uma risca no chão e se levante, determinada a viver no mais alto nível de excelência. E uma pessoa emocional nunca será excelente, uma pessoa turbulenta nunca será excelente. Que triste, Senhor, Jacó dizer para o filho: você era excelente, mas não serás mais excelente, porque é turbulento como as águas, é inconstante como as águas. Você é incontrolável emocionalmente, suas emoções e seus sentimentos governam você. Eu repreendo essa compulsão alimentar, esse espírito da rejeição, essa autossabotagem, em nome de Jesus, essa cegueira, essa escravidão, esse vício emocional, esse vício demoníaco, imoral, eu repreendo em nome de Jesus, essa falta de controle que Satanás tem usado para levá-la a um lugar de derrota e frustração. Eu repreendo a covardia, a insensatez, a tolice, em nome de Jesus. Que ela vença esse espírito religioso, esse emocional fraco, que hoje ela esteja derrubando as mentiras que Satanás tem usado através de fortalezas, que são estruturas mentais, mentirosas, por onde ele manipula e leva as pessoas, Senhor. Que ela acredite na verdade, porque conhecereis a verdade, uma verdade, não tem duas, não, é uma verdade, não são verdades, é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes eram escravos do pecado, mas agora são livres. Não tornem
ao jugo da escravidão. Levanta um povo forte, consciente, maduro, apaixonado pelo Senhor, um povo que vive debaixo daquele mandato maravilhoso de Gênesis. Governa, domina. É um mandato cultural, Senhor. Multiplicai-vos, frutificai-vos, dominem, crescei e multiplicai, dominem, governem. Nós estamos aqui para isso, para crescer, para multiplicar, para governar e dominar, e não sermos levados por cultura nenhuma, porque nós já temos a cultura do reino, não sermos levados por mentiras e enganos, porque nunca paramos para destruir e demolir essas estruturas mentirosas internas. Eu abençoo o teu povo, e que nenhuma pessoa saia no mesmo lugar, mas que ela esteja tomando essa decisão agora, de se levantar. Eu serei excelente. Diga isso para você: eu serei excelente, eu estou me levantando, me disciplinando, eu vou viver no mais alto nível, onde a fé vai me guiar, e não sentimentos. Eu andarei pelo Espírito, e não pela minha carne. Eu vou fazer uso da mente do Espírito, e não da mente da carne. Eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho inteligência emocional, eu tenho inteligência espiritual, eu tenho sabedoria prática, eu ando no caminho da verdade. Em nome de Jesus. Vamos então, antes de você dizer o amém, eu dizer o amém, você vai se endireitar, arruma seus ombros, se endireita, se alinha, começa com a sua fisiologia, se alinha fisicamente, se alinha agora, ó, mentalmente. Coloca dentro de você a verdade. Eu não vou protelar, eu não vou me envolver com coisas inúteis. Eu estou me levantando, eu vou focar em coisa grande, meu projeto dos sonhos para o ano novo, em viver em temor, em humildade e autocontrole. Eu decido que a minha marca será a excelência. A excelência na minha fé, a excelência nos meus relacionamentos, a excelência no Senhor, a excelência em tudo o que eu fizer. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, eu concordo com cada oração, com cada posicionamento e decisão, porque eu creio que é isso, nós estamos no vale da decisão. E o resultado de uma vida turbulenta é frustração, mas de uma vida de sabedoria é a excelência e resultados que nos elevam e nos realizam. Muito obrigada por tudo. Continue falando e tocando cada coração. Obrigada, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador.
Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.